Em 1 Coríntios 15, de 1 a 11, vamos falar aqui sobre a ressurreição. Corinto era uma cidade muito interessante, porque os coríntios provaram dons excelentes. Era uma igreja que fervilhava em dons, mas também uma igreja que dava muito trabalho ao apóstolo Paulo. A gente vê, né? E ele buscava sempre a questão do equilíbrio, ele procurava sempre trazer equilíbrio, trazer que houvesse a cultivação dos dons, mas também tivesse equilíbrio. E nós vemos umas pessoas aí por aí. Eu cheguei um dia estudando a palavra com alguns irmãos de outras denominações, e os irmãos falaram, chegou no dom de línguas, e o irmão chegou e disse: olha, tem que ter intérprete. E ali, na visão dele, que o dom de língua é inferior, ele disse: olha, não podemos tratar um dom de línguas como inferior. Se meu espírito ora bem, em mistério fala com Deus, então um negócio desse, né, irmão Daniel? Não dá para dizer, vai esperar para o intérprete, não, fale, mas se não ora, não tem problema, eu estou falando em mistério com meu Deus, e estou sendo edificado, meu espírito ora bem, glória a Deus, eu tenho se fortalecido. Isso não quer dizer que você mais crente, vou sobrepujar os outros de jeito nenhum. Estou tendo uma experiência tremenda com Deus para fortalecimento meu na minha caminhada cristã. Vamos lá. Versículo 1, de 1 em diante, é o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vos preguei, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. E apareceu a Cefas, caso Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, mas por perseguir a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, eu não, mas a graça de Deus comigo. Porquanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém, meus amados irmãos? Nós estamos em um texto aqui no qual o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, trazendo justamente porque está falando a irmãos que vêm de outras culturas, pessoas, no caso, gentios, pessoas que se converteram ao evangelho, à mensagem santa, entenderam a mensagem, absorveram a mensagem. E Paulo diz claramente aqui, ele fala: venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei. Por que Paulo fala sobre isso? Porque, irmãos, Corinto é uma cidade grego-romana, uma cidade importante, mas que fervilhava em diversas crenças. E o principal, irmãos, aqui é que Paulo diz que a fidelidade dele, ele pregou, anunciou o evangelho, recebeste, e qual ainda perseverar. Ele viu que tinha perseverança. Mas ele detectou e ele começa a tratar para chegar ao ponto, ele começa a dizer o seguinte: ele diz que este evangelho que foi anunciado, se você perseverar, porque ele também, vocês são salvos, a menos que vocês tenham crido em vão. Paulo começa a tratar isso porque, irmãos, ele percebeu que no meio daqueles crentes ali de Corinto, tinham alguns, no meio da comunidade dos convertidos,
que estavam com uma conversa herética no meio deles. Estavam trazendo, tem gente que vem do mundo e quer trazer o mundo para a igreja, que tem crendices, cria em coisas que querem trazer para a igreja. Pessoas que querem trazer ritos, querem trazer... porque eu aprendi assim, e a Bíblia é muito clara, Paulo escrevendo aos Coríntios mesmo, quem ora, se alguém está em Cristo, é condicional. Nova criatura é. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo, fato, se fez novo. Tudo naturalmente. Não é porque o pastor impõe, não é porque a igreja impõe, mas o evangelho, ele faz com que a gente sejam gerados de novo, gerados para uma viva esperança. E os coríntios, irmãos, eles estavam vivendo um dilema entre eles. Paulo detecta isso. E ele vai tratar justamente, no versículo 3 em diante, assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Pessoal, Paulo diz que ele só deu aquilo que ele aprendeu. Ele só passou até o ponto que era para ser dado. Ele não enfeitou, ele não colocou um tio, nem diminuiu. Ele disse, o que eu vos entreguei foi o que também recebi. E o que foi que recebeu? Ele diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. No versículo 4, ele diz assim, que ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja o cuidado que Paulo tem em dizer. Tudo que ele falava era segundo as Escrituras. Você vê o apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façei tudo para a glória de Deus. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele respondeu o diabo e venceu o diabo, segundo o que estava escrito. Quando ele foi tentado, você vê todo o Jesus tem que dizer, vai, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Então, nós somos guiados pelo que está escrito. Não por o que fulano disse, Beltrano disse, mas por o que está escrito. E o que está escrito é suficiente, é poderoso para nos encher do seu Espírito, porque o próprio Espírito, ele nos guia em toda a verdade, nos guia na palavra. O Espírito não vai nos levar para fora da palavra, ele nos vai chamar para dentro da palavra. E o Espírito da verdade, ele vos guiará em tudo quanto vos tem dito. Aleluia. E, meus amados irmãos, por quê? Paulo fala sobre isso. E ele começa a dizer o seguinte, ele começa a falar sobre a ressurreição. E apareceu, ele ressuscitou. E ele começa a dizer que ele ressuscitou. E ele, primeiro, versículo 5, ele apareceu a Pedro. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos. Depois aparece a Tiago. E, por último, aparece aos discípulos, também aos 11, aos discípulos. E, por último, aparece a ele. E aparece também a mim. Notem uma coisa interessante. Esse aparecimento de Cristo a Paulo ocorre depois de 3 anos que ele tinha sido assunto aos céus. E ele aparece a Paulo a caminho de Damasco e se revela e pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é esse Senhor que eu perseguo? É só Jesus aqui que me persegue. E mudou, aquele encontro mudou totalmente a sua história, a sua vida. Mudou totalmente seus conceitos, a sua visão. No capítulo aqui, irmãos, em que nós estamos tratando aqui, é interessante notar que entre os gregos, noto que eu acabei de dizer que Corinto era uma cidade grego-romana e os gregos estavam espalhando entre uma crença que dizia claramente que o corpo tinha que morrer e o corpo era totalmente corrompido e o corpo tinha que morrer. E a morte deveria ser aniquilada pela morte do corpo, a fim de todo, o fim de todo mortal era a morte. Acabou-se ali. Então, muita gente diz que Cristo, uns dizendo, como é que Cristo pode ter ressuscitado se eles traziam ainda na sua mente algo que era da tradição dos pais, algo do mundo para dentro da igreja. E é interessante, irmãos, que nós vemos outra coisa aqui, é que o judeu, ele cria que
De outra forma, se um cria que o corpo tinha que ser destruído, que o fim do homem era morrer mesmo, o judeu cria que o homem, a cada átomo, ele devia ressuscitar. Olha que coisa. O judeu cria que eles seriam ressuscitados e ia ressuscitar com o corpo todo lá. Mas aí, no próprio capítulo aqui, Paulo trata que os ressuscitados terão novos corpos. Não vai ser mais um corpo, mas um corpo incorruptível. Aleluia. Você vê a expressão, Paulo diz que como é que pode a incorrupção, a corrupção gerar, herdar a incorrupção? Porque o reino, nem carne, nem sangue é do reino de Deus. Então, nós vemos claramente que não obedece nem ao que crê o grego e nem o que crê o judeu. O judeu crê que o corpo vai ser totalmente restaurado. E Jesus diz que os ressuscitados terão novos corpos. Até aqueles da vinda de Jesus serão transformados. Nessa expressão usada, então, nossos corpos serão transformados. É necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E o que é corrupto, da incorruptibilidade. Porque esse corpo, ele morre. Ele foi tratado. Foi para isso que ele veio. O pó volta ao pó que o deu. Mas, por isso que Paulo trata muitas vezes justamente sobre isso, que é o que é imortal vai se revestir da imortalidade. Então, o que era os convertidos, no caso, os gentios, gregos, romanos, que estavam ali de Corinto, eles tinham que aprender diferente. E o que Paulo dizia aqui é claramente, olha, ele foi visto, fato é que ele ressuscitou, ele foi visto por Pedro. Ele foi visto, sabe por quê, irmãos? É interessante que a lei diz, é muito clara, diz assim, que o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro, amém? Imagina aí, irmão Damião, 500, 9, né? 11, outros tantos, quer dizer, inúmeras pessoas viram. Fato é, Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O evangelho ele não muda. Muitos aí afirmando, não precisa atualizar a Bíblia. Não, irmãos. Nós precisamos nos moldar pela Bíblia. E já dizia Lutero, a Bíblia não é um livro antigo nem moderno, é um livro eterno. Ele nem é antigo nem é moderno, ele é eterno. Nós temos que se encaixar nele. Negue-se, pois, o homem a si mesmo e se converta ao Senhor, e ele se compadecerá dele. Então, falta esse equilíbrio. E Paulo justamente busca o equilíbrio justamente de crer, de perseverar naquilo que está escrito. Por exemplo, nós vemos claramente o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, conforme o que está escrito. Ele morreu segundo as Escrituras, e ele ressuscitou segundo as Escrituras. Tudo que foi dito, tudo que os discípulos, tudo que os apóstolos disseram, tudo que foi escrito para a nossa edificação. E principalmente, irmãos, testemunhando o que, a respeito de Jesus, o que tinha sido dito. E o que é mais interessante, meus irmãos, aqui nós prosseguindo aqui na nossa palavra, o que é fascinante é que Paulo não pede, ele continua dizendo o seguinte, irmãos, e ele fala que, olha, irmãos, vocês receberam, versículo 11, ele termina o seguinte, versículo 9, olha para a sua Bíblia, porque eu sou o menor dos apóstolos, quando ele fala que foi como nascido fora de tempo, que não sou digno de ser apóstolo, e ele diz um motivo, ele se achava indigno, porque persegui a igreja de Deus. Lógico, por ignorância. E ele se despoja de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento teológico, e ele disse, olha, mas eu tentei reparar o meu erro. No versículo 10, ele diz assim, eu tentei reparar o meu erro, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não me foi concedida, não se tornou vã, aleluia, mas antes trabalhei mais do que todos eles. Ele não está se vangloriando, mas disse, eu me esforcei para recuperar, para tentar diminuir o prejuízo que eu causei. Eu tentei me reparar, trabalhando mais, me esforçando mais, me aplicando mais, me doando mais, dando o melhor de mim, meus irmãos amados. E ele continua dizendo,
Antes trabalhei do que todos, todavia, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Mas ele se esforçou. Mas ele diz no versículo de número 11, dizendo o seguinte: por quanto eu, sejam eles, assim, todos nós pregamos, e assim vocês creram. Quer dizer, nós pregamos a mesma coisa. Nós tínhamos sintonia através do Espírito Santo. Nós seguimos uma linha espiritual. E o Espírito nos conduziu, e não houve, ninguém bateu cabeça. Vocês estão ouvindo, o que vocês ouviram de mim, ouviram também deles, dos apóstolos, que também são apóstolos. Então, eu também, da mesma forma, peguei com o mesmo desespero, com o mesmo ardor, com a mesma vontade, mas todos com uma sincronia maravilhosa. Este evangelho, irmãos, ele não causa confusão em ninguém. Pelo contrário, ele tira a confusão da nossa mente. Ele tira toda a dúvida da nossa mente sobre quem somos, sobre a nossa expectativa de vida. Quando nós chegamos para o Evangelho transforma. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego, está vendo aqui, os coríntios. E vamos para o capítulo de número 16, irmãos, versículo de número 13 e 14, que o apóstolo Paulo, ele endossando, ele vai conversando sobre os corpos serão transformados, né? E nós vamos ver claramente aqui que o apóstolo Paulo diz que eles tinham que ser, no final do capítulo número 15, que eles tinham que ser firmes e constantes, sempre abundantes, porque no Senhor o trabalho deles não era vão. Quer dizer, o trabalho que eles estavam fazendo, toda a dedicação, não seria vã, tinha uma recompensa. E o apóstolo Paulo, na sua exortação final do capítulo de número 16, ele fala sobre a coleta, ele fala sobre o projeto de ter com os irmãos, que Apolo poderia não ir, mas num momento oportuno ele ia visitar aqueles irmãos. Ele diz assim: se prepare, porque tem 4 coisas muito importantes. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que é uma sincronia na pregação dele e dos discípulos, todos se aprovaram, mas eles pregaram, eu preguei, eles pregaram e vocês creram. Quer dizer, há uma sintonia naquilo que foi pregado. Não há nenhuma dúvida, não há contradição, o evangelho não se contradiz, pelo contrário, o evangelho afirma, reafirma, o evangelho está sempre pronto. Há uma distância de livros, de anos, de centenas de anos, mas há uma concordância, uma exatidão maravilhosa. É um livro perfeito. Por isso que o escritor dos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada alguma de Deus, e vai até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e tem a capacidade de discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Agora vamos ver, irmãos, coisas importantes. Ele trata aqui no versículo 13 de 4 coisas importantes, já que nós que estamos assim cientes de que ouvimos essa palavra, que Cristo ressuscitou, Paulo trata se é que vocês estão perseverando, se vocês estão perseverando até agora, é necessário perseverança. Vamos lá. Versículo de número 13, primeira coisa, ele diz assim: sede vigilantes. E como nós precisamos estar vigilantes? Precisamos estar atentos sobre isto, irmãos, porque nós temos visto, como disse a própria nossa irmã Célia Lima, falando sobre a gama de informação e desinformação que há aí. Doutrinas estranhas. Eu cheguei numa vez numa igreja e um pastor estava pregando e eu ouvindo aquela mensagem, ele disse assim: olha, você está aqui, mesmo sem você crer, você é salvo. Olha, não importa se você não crê, você é salvo. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para me chegar a Deus, eu tenho que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E como é que eu posso asseverar isso diante da igreja do Senhor? Dizer que mesmo sem eu crer, eu sou salvo? Não. Sem fé é impossível. Você não pode ser salvo sem fé. Sem fé, você não pode agradar a Deus. O que agrada a Deus é a nossa fé. A nossa fé, ela gera renúncia, ela gera perseverança, ela gera convicção, ela gera firmeza. E a principal coisa é ser vigilantes. Como nunca, nós precisamos vigiar.
vigiar. Paulo diz a Timóteo, gosto muito quando Paulo escreve a Timóteo, diz assim, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, esteja vigilante, que você não possamos cair no engodo do diabo, que nós não possamos, irmãos. Tem muitos pregadores que começam bem, diz o hino, muitos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem mais também, frios e sem amor estão. Eu conheço muitos pregadores, você conhece pregadores que agora queriam, começaram a obedecer a Deus e agora foram na contramão, dizer assim, Deus vai fazer, Deus vai... Porque Deus não fez o que eles quiseram, irmãos. Tem muitos crentes, e até pastores que se desviaram, naufragaram na fé. Eu vi um pastor dizer um dia, um reverendo, dizer assim, que Deus estava fazendo e Deus ia aprovando atrás. Isso não acontece. Isso é heresia. E o povo, eu já vi um camarada, um pregador, dizer o seguinte, irmãos, dizer que quando houve ali a multiplicação do azeite da viúva, não havia azeite. Não havia azeite. Como é assim multiplica algo que não existe, irmãos? Zero elemento neutro, não é isso? E muitas coisas nós temos visto, irmãos, então nós devemos estar vigilantes. Segundo ponto do versículo 13 é permanecer firmes na fé. É um desafio. Nós permanecemos firmes na fé. O Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa interessante. O mais desafiador para o crente é ele crer sem ver nada. Não é isso? Hebreus 11:1 diz assim, que a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem. E eu já vi muitas pessoas pregando, dizer, venha ver, venha ver. Não, irmãos. Se você crê, você vai ver. É diferente. Se você crê, você vê. Então, nós temos um desafio para nós. Permanecer firme na fé. Paulo estava dizendo aqueles irmãos que estavam ouvindo, aqueles que corrigiu aquela heresia que estava sendo pregada. Ele diz assim, primeiro, sejam vigilantes. O diabo ele não para de atacar, ele usa até os seus demônios, eles se transfiguram de anjos de luz para enganar até escolhidos. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que permanecer firmes na fé. E que fé é essa? É uma fé que ela corresponde quando ela é mexida. Quando vem as provas, ela sustenta você. Ela mantém você ali. Abraão creu contra a esperança e hoje é pai da fé. Então, permaneçam firmes. Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo que eles deviam permanecer firmes. E não somente isso, mas eles deviam se portar varonilmente, com coragem. Tinham que ter coragem, tinham que permanecer firmes ali, bem sem quem tem crido, tenho convicção que ele é poderoso. Meus irmãos, e vai mais adiante, porque ele diz, o quarto ponto, está aqui no versículo de número 13, é fortalecer. E o interessante em tudo isso é que, se você notar, é que uma coisa gera outra. Se você for vigilante, você permanece firme na fé. Aleluia. Se você está firme na fé, você é um corajoso, você está se portando varonilmente, e você, essa força que Deus está te dando, vai incendiar hoje, vai encorajar os outros que estão ao seu redor, as pessoas que estão te observando, o seu porto, o seu jeito de se dedicar, o seu jeito de encarar as provações, o seu jeito de superar as diversidades. Não correndo, não caindo para as tabelas, mas se manter firme. Sabendo que não é por a sua força, é pela força do Senhor. Sabendo que é o Espírito Santo que ele tem conduzido em triunfo. Tenha colocado em sua mente o desejo de orar mais, de buscar mais, porque a vitória vem com oração. A vitória, irmãos, em meio a lutas, a perseverança na fé vem, são somente leitura e oração. Leitura da palavra e oração. E nós vemos claramente aqui, quando nós nos portamos assim, nós somos fortalecidos. E nós fortalecemos os outros. Nós precisamos, irmãos, Deus conta com gente simples como a gente, mas a gente que tem a sensibilidade de dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
A vontade de Deus tem que prevalecer. Aleluia. Então, às vezes, como homens, nós queremos desanimar. O apóstolo Paulo diz ainda que meu homem exterior se corrompe, contudo, o homem interior, ele permanece inabalado. Quando nós queremos desanimar, quando eu penso que estou fraco, eu sou forte. E o texto, ele diz, continua dizendo o seguinte, em meio a tudo isso, ele vai dizer no versículo 14, olha para a sua Bíblia, ele fala que nós devemos ser vigilantes, nós devemos permanecer firmes na fé, nos portar varonilmente com coragem, nos fortalecer e, acima de tudo, irmãos, tudo isso que é natural na vida de um crente, é que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Que a naturalidade, nosso viver, mostrem o amor de Deus. Que nós possamos refletir a glória de Deus com a nossa vida, o nosso amor às pessoas. Porque quando todos os nossos atos são feitos com amor, irmão, nós somos vigilantes. Nós temos vigilância na nossa conduta, no nosso jeito de tratar as pessoas, no nosso jeito de ver a vida, de enxergar as situações, né? Eu conheço muito crente, irmãos, e uma crítica construtiva que, no meio da luta, diz assim, não existe vitória sem luta. Quando vem a luta, murmura. Meu Deus, até quando, Jesus? Já vi crente dizer o seguinte, olha o absurdo, vi crente dizer o seguinte, olha, meu sofrimento está pior do que o de Jó. Alguém já viu isso? Eu tive o desprazer de um crente dizer, minha situação está pior do que Jó. A situação de Jó é de Jó, a sua é sua. Amém? Mas olha, o que chama a atenção é o seguinte, em meio a tudo isso, irmãos, é que todos os nossos atos, a nossa naturalidade, nossa vida, ela possa exalar, todos os nossos atos sejam feitos com amor. Paulo chama a atenção da ressurreição, chama a atenção que essa ressurreição ela foi constatada, não só por uma, duas. Porque, irmãos, o penhor do cristianismo, a garantia do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Todas as religiões pregam a aperfeiçoação da pessoa, a pessoa vai se aperfeiçoando, ela vai se tornando um espírito elevado através de reencarnações, através de obras, através de tantas coisas. Mas, irmãos, o aperfeiçoamento do cristão vem através de se esvaziar de si mesmo, de se encher de Cristo, de ser cheio de Cristo, ele se esvaziar de si. E, principalmente, ele ser um ressuscitado, ele andar sendo uma nova criatura, ele sendo cidadão do céu, ele tendo atos sadios, atos que não destruam o seu próximo, mas atos naturais, todos os vossos atos sejam feitos com amor, que nós possamos viver como ressuscitados, como pessoas que não vivem mais para o pecado, pessoas que não são influenciadas pelo pecado, não são influenciadas porque aprenderam lá no mundo, mas se tornaram novas criaturas, pessoas que são vigilantes, pessoas que permanecem firmes na fé, pessoas que se portam varonilmente, pessoas que são fortificadas no Senhor e na força do seu poder, e pessoas que, acima de tudo, perseveram segundo as Escrituras, que creem em Jesus segundo as Escrituras, que creem que vão herdar a vida, têm herdado a vida eterna já aqui, segundo as Escrituras, segundo o que Cristo prometeu. A minha gratidão a você que está conosco, a você que vai ouvir essa mensagem, que você esteja bem ciente disso, que a vida não termina, um corpo lá morrendo como o grego cria, que acabou e tinha que morrer mesmo, não. E nem tão pouco como o judeu que cria que o corpo, aquele corpo, né, ia se recompor, ia se reconstituir, não. A Bíblia diz claramente que nós teremos novos corpos. Aleluia. Nós teremos um corpo perfeito. Então, você que não gosta muito da sua silhueta, você que não gosta, tem problema como todos aqui que estão com óculos, vai um tempo nós vamos precisar de óculos, né? Não gosta do seu cabelo, não se preocupe, porque nós vamos ter corpos perfeitos. Corpo que não sente dor, você que tem sente dor, sente dificuldades, há uma promessa na qual diz claramente que nós teremos novos corpos. Nós também ressuscitaremos, porque assim como ele é,
também nós o seremos. A paz do Senhor e a minha gratidão em Cristo Jesus por estar com você nessa noite. Eu creio que essa palavra não voltará para ele vazia, antes produzirá em mim e você, né, coisas que repercutem e vão a nos ajudar a nos fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.